15 razões para a nossa alma bem dizer ao Senhor. Glória a Deus. E eu sei que essas 15, elas são poucas. São poucas, né? Mas aqui nós encontramos 15 razões para nós louvarmos ao Senhor. O Salmo 103 é um salmo que foi escrito por Davi, né? E os salmos de Davi, eles são sempre muito belos, né? E entre os salmos tão belos que Davi escreveu, esse é um dos que tem um certo destaque. Se fosse escolher, né, os eruditos, né, quando eles avaliam esse salmo, ele considera esse salmo como um dos maiores, né, poemas com um valor teológico, poético muito importante, né? E Davi, ele conversa com ele mesmo, né? E ele convoca a alma dele a bendizer ao Senhor, né? E também ele convoca até os anjos poderosos, né? O universo, as estrelas, a natureza, tudo, né? Ele convoca. Ele pode falar de forma imperativa, né? Para ele próprio. E ele foi, a intenção do salmo é essa. No entanto, a gente vê, né, ele convocando também o universo e os anjos que estão ao redor do trono de Deus, né? Para estar bendizendo ao Senhor por várias razões. E nós vamos estar compartilhando com nossos irmãos, né, as 15, né, os 15 motivos para a gente estar louvando ao Senhor, né? Estou aqui procurando o meu rascunho. Deixa eu achar aqui. Então, Davi então consegue, conversando com ele próprio, né? Ele se autodetermina a louvar o Senhor. Ele dá uma ordem à sua alma que louve ao Senhor pelos benefícios que ele recebeu. 103, né? Salmo 103. Pelos benefícios que ele recebeu, 3. Né? 3. Salmo 103. E aqui então, Davi então, ele fala com adoração pessoal, né, que ele convida a alma dele a bendizer ao Senhor. Ele fala da adoração coletiva do povo de Israel, que louvasse ao Senhor pelos feitos que o Senhor fez em Israel, pela história dos livramentos, do cuidado, da salvação que Deus proporcionou ao povo de Israel. E ele fala de uma adoração universal, que é a adoração dos seres celestiais e de todo o universo. E ele então apresenta vários motivos para bendizer ao Senhor, né? E nós temos muitos motivos para bendizer ao Senhor, né? Quem aqui já foi perdoado? Isso é um bom motivo para agradecer a Deus, né? Todos os dias. Quem já foi curado de uma doença simples? Quem já foi curado de uma doença grave? Você também? Firminha também, né, Firminha? Pastor também. Irmão Pedro também. Irmã José também. Irmã Maria também. Todos nós, irmão Antônio, irmão Tiago, a irmã Vandira, né? Todos nós já fomos curados de doenças pequenas e doenças graves, né? Quantos aqui já foi livrado da morte? É que a gente só percebe
em alguns momentos críticos, né? Quando a gente passou por um problema de saúde, né? Então, quando sofre um acidente de automóvel, né? Quando o caminhão raspa na gente, a gente percebe que Deus nos livrou da morte, mas muitas vezes a gente é livrado da morte sem saber até que fomos livrados, né? Todos os dias, porque Deus todos os dias está cuidando de nós. Nós podemos louvar a Deus pela família, né, que nós podemos louvar a Deus pelos amigos, pela igreja, por Deus ser um Pai que cuida de nós, um Pai amoroso. Nós podemos louvar a Deus por termos a vida eterna. Nós podemos louvar a Deus pela promessa de morar com Deus. Então, todos nós temos muitos motivos para bendizer ao Senhor, né? E a gente fica com nossa boca fechada. A gente às vezes focamos assim nas dificuldades, nos problemas. Todos nós somos assim, né? Nossa mente, a nossa memória, na hora que ela vai lá te dá uma ligada, uma coisa que fica ali martelando na cabeça da gente. A gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus está cuidando da gente, a gente se lembra de tantas coisas que Deus já fez, mas o nosso coração, ele não fica expressando isso, né, com a alegria que deveria ser expressa, com a adoração que deveríamos expressar, né? E aí, por que então Davi ele fala de forma determinada, né? Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Por que será que Davi estava determinando isso na alma dele? Por causa do esquecimento, né? Porque nós esquecemos principalmente quando nós não estamos num momento legal, né? Alguma coisa está incomodando a gente esquece das coisas grandes que Deus está fazendo, que Deus já fez no passado, daquilo que Ele está fazendo, que a gente não está vendo, que Ele já começou a fazer. E aí nós temos uma tendência, né, de esquecer aquilo que o Senhor já fez, né? Principalmente quando a gente está passando por uma situação de perigo, uma situação de enfermidade. Às vezes a gente esquece do que aconteceu lá atrás, do livramento que o Senhor nos deu. Nós estamos então respirando, né? Nossos braços estão se movimentando, nossas pernas, nosso corpo, nossos olhos, nossos rins, nossos pulmões, todo o nosso corpo está funcionando muito bem. Isso é um motivo de a gente estar louvando ao Senhor, né? Nós temos a salvação em Cristo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós temos muitos motivos para estar louvando ao Senhor. Ele está então ordenando a sua alma, né, para louvar o Senhor, né? E o primeiro motivo, né, que eu gostaria de estar compartilhando aqui, né, que está no Salmo, é pelo perdão de todos os nossos pecados, né? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa todos os nossos pecados. Coisa maravilhosa, né? Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele perdoa os pecados pequenos, perdoa os pecados grandes, perdoa aquele pecado que a gente se lembra, quando a gente se lembra, a gente fica chateado, porque ele se lembrou. Ele perdoa também. Já perdoou todos os nossos pecados, né? Todos os nossos pecados. Quantos pecados Deus já nos perdoou, né? Todos, né? Tem algum pecado que Deus perdoou? Não perdoou? Não, Deus perdoou todos os nossos pecados. Se Deus não perdoasse um pecado só, nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos. Mas Ele perdoa todos os nossos pecados. Isso é maravilhoso. Ele perdoa até aqueles pecados que Ele é bobida, que às vezes insiste e a gente quer abandonar, e eles às vezes retornam, né? E a gente fica com raiva porque retornou, né? Todos os nossos pecados Ele perdoa. Amém. Né? Isso é maravilhoso. E Ele cura todas as nossas doenças. E todas as doenças que são curadas, quem cura é o Senhor.
Ele quem cura todas as doenças. Ele cura através dos médicos. Ele cura sem os médicos. Ele cura quando os médicos falham, né? Quando os médicos até cometem erros, também ele cura. Toda cura Deus faz, né? Até aquelas curas ainda que a gente não recebeu, Ele faz, porque quem cura é o Senhor. Nós tomamos medicação, mas Deus é quem cura. O rei Ezequias, né, quando ele estava doente, Deus deu 15 anos de vida para ele a mais. Ele fez uma aplicação de um remédio natural, né? Deus mandou que ele aplicasse uma pasta, né? E Deus curou, deu mais 15 anos de vida a ele, né? Deus usou alguma coisa para fazer a cura. Deus usa, né? Deus usa, e nós não devemos nos furtar de cuidar da nossa saúde, de tomar nossas vitaminas, nossos remédios, nossas medicações, seguir as orientações médicas, mas lembrando que quem cura é o Senhor, né? E a gente precisa aprender a confiar nesse Deus que cura, porque todos nós temos alguns desconfortos de saúde, e eu tenho meus, inclusive hoje o meu estômago estava querendo me incomodar, e eu lembrei, eu estava misturando sobre o que cura, e eu ainda eu fui para o médico hoje, um salmo que fala sobre cura, né? E eu levei o meu exame de estômago e estava lá, gastrite moderada. E a médica falou que uma das principais causas da gastrite moderada é emocional, né? E aí, eu não lembro se já pedi para minha esposa orar por mim, para que eu seja curado dessa gastrite. Mas Deus já me curou de ficar 4 anos sem andar, né? O pastor Manilson, a missionária Vilma, são testemunhas. É capaz de até o pastor Manilson ter pego você na cadeira de roda, onde eu estava sentado. E a irmã Joelina também lá em casa, visitar com a senhora da igreja de Castelo Forte, né? A irmã Rosa, aquelas irmãzinhas de lá, né? A irmã Elci, a irmã Joelina passava a mão na minha cabeça e já gostava também de receber essa mãozinha da cabeça de irmã Joelina. E aí eu ficava feliz que esse irmão tinha me visitar, orava por mim. Eu fiquei 4 anos sem andar, né? E aí, quando eu vou contar meu testemunho, o pessoal pergunta: conta aí o seu testemunho. Fiquei naquela expectativa de que eu fui para um culto e o pastor mandou que eu pegasse a cadeira de roda e colocasse na minha cabeça e saísse pelo corredor, né? Mas não foi assim que aconteceu. Eu fui para Salvador, a minha tia, que hoje está morando comigo, ela ficou acompanhando, né? A história da gente, que ela é muito ligada ao meu pai. E aí, quando ela soube que eu estava sem andar, né? Aí ela foi lá em casa e disse: também eu vou levar ele lá para Salvador, né? Para fazer uns exames lá e tal. E quando eu cheguei lá, falta de vitamina D. E aí eu tomei uma vitamina D muito concentrada, 40 mil unidades todos os dias, em dose de manipulação. E comecei a fazer fisioterapia. Dentro de 2 anos eu voltei a andar novamente, né? Quando eu fiz os exames, meus ossos estavam normais, graças a Deus. Eu fui fazer uma revisão médica lá uma vez, aí encontrei com uma médica que era residente na época. Ela tinha um professor lá, né, do Hospital das Clínicas, o Dr. Thomas Cruz, que foi quem estava coordenando a equipe e tal, e ele apresentou meu caso para os alunos dele e tal, os residentes. E aí, essa que tinha sido residente já era médica no mesmo Hospital das Clínicas em Salvador, e eu fui lá fazer uma revisão, depois de alguns anos, e aí ela pediu que eu falasse com um rapaz que estava lá no hospital, que estava sem andar. Ela queria falar com ele e tal, incentivar ele, né? Eu não sei se ele ficou bom. A gente sabe, né, que
desse caso, né? Mas o fato é que eu tomei vitamina D e fiquei bom. E eu poderia não ter tomado vitamina D, eu poderia ter morrido lá, porque eu já estava bem fraquinho, porque o meu corpo estava ficando cada vez mais debilitado. Se Deus não tivesse tocado no coração da minha tia para ir lá, né, na minha casa, para me levar lá para Salvador. Então, Ele quem cura, né, nossas enfermidades, Ele quem me curou. E Ele cura de formas das mais diversas, né? Ele livrou da morte, né? A gente da morte várias vezes, incontáveis vezes. Ele redime a tua vida da morte e te coroa de graça e de misericórdia. E Davi, que escreveu esse salmo, né? Ele teve muitas experiências de livramento. Quando a gente lembra lá no livro de Samuel, que Davi foi livrado do leão. O leão poderia ter devorado ele, o urso poderia ter devorado ele, o gigante Golias poderia ter matado ele, os filisteus poderiam ter matado ele em várias guerras que ele foi, em diversas guerras. Houve uma até que ele tombou e o cara ia matar ele por trás, só que ele estava protegido, né? O companheiro dele lá, o Joabe, foi lá, não sei se foi o Joabe, um deles, né? Depois desse dia ele disse: não, você não vai mais para a guerra, não, você vai ficar lá, em casa. E Deus livrou ele de Absalão, que quis matar ele também, né? E foram muitos livramentos que Davi teve. E por isso ele dizia: minha alma bendiga ao Senhor, porque Ele é quem redime a tua alma da morte, né? Ele é quem livra, é Ele quem me livrou, né? Quantas vezes Deus livrou o rei Davi? Quem redime a tua vida da perdição. Ele nos recompensa com a sua graça, né? Ele te coroa de graça e de benignidade. Então, primeiro Ele perdoa os nossos pecados, perdoa todas as nossas iniquidades, Ele cura todas as nossas doenças, Ele livra-nos da morte todos os dias, todos os momentos, e Ele nos recompensa com sua graça, né? Ele nos recompensa com a sua misericórdia. Ele nos renova. Ele renova e enriquece a nossa velhice. Aqui ainda não tem nem velho, graças a Deus. Tem uns 60, tem uns 65, né? Mas não sei, eu vou fazer uma enquete aqui para saber quem é mais coroa aqui. Vou deixar para lá, vou falar. Oi. É a Bíblia, eu não tinha suspeitado. Pois é, então ele tem essa promessa de renovação, né? Aqui o salmista ele fala que ele renova a nossa vida como a águia. Existem alguns mitos em relação à águia, a gente não sabe exatamente o que se fala sobre a águia, né? Se tudo é verdadeiro, mas muitos animais eles se renovam, né? Ele troca, né, as penas, troca a pele, e a águia, ela, quando ela precisa perder a pena, as penas, ela vai para um lugar muito alto, fica lá, né? E aí renova as asas e as penas, renova o bico, amola o bico, tal, as unhas, e aí depois ela está pronta para voar novamente, alçar novos voos, né? Então o salmista aqui utilizou a figura da águia para falar de como ele renova, né, as nossas vidas. Como é que ele nos renova, né? Como é que ele faça de bens a nossa velhice? Como é que ele renova a nossa mocidade como a águia? Envelhecer é necessário, né? Todos nós estamos envelhecendo, e quem não quer envelhecer não vai viver, né?
perguntaram ao Senhor, né, que tinha 100 anos de idade, o que ele precisava fazer para chegar a essa idade assim, né? Aí ele disse que era continuar vivo. Se continuar vivo, né, chega. Então, a gente então, né, vai envelhecendo de forma frutífera. É isso que o Senhor quer. Ele quer renovar a nossa unção. Ele quer renovar os nossos sonhos, né? Nós estamos firmados no Senhor, né? A mente da gente não fica velha, não. O corpo fica, né? Mas a mente não, a mente se renova. Os sonhos se renovam, né? E quem faz isso é o Senhor. Ele faz com que a gente não seja um velho chato. E às vezes eu estava sentindo que eu ficando mais velho, né? Que meu humor estava querendo dar uma alterada. Mas aí o Senhor renova, né? Ele vai renovar. Sempre que a gente buscar do Senhor a renovação e crer, né? E não ficar olhando para trás, né? Para os problemas, para o passado, olhar para o futuro, Ele vai estar nos renovando. Não é isso? Porque a gente vai produzir fruto. Se a gente está aposentado, a gente tem o que fazer, né? Tem muito o que fazer. E aí Ele renova, né, a nossa alegria em trabalhar, em servir, em se dedicar às coisas do Senhor. Então é o motivo de a gente louvar o Senhor, porque assim, né, como a águia renova as suas asas, né, o Senhor renova. Ele farta-nos de bem, né, a nossa velhice, e faz com que a nossa mocidade se renove como a águia. Se o Senhor é justo em todos os seus caminhos, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele é fiel ao povo dele, né? E nós somos o povo do Senhor, né? O Senhor fez justiça a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ele tirou o povo de Israel do sofrimento, né? Quando eles estavam lá na opressão, né, no chicote. Deus desceu, tirou ele do chicote. Aqueles milagres todos que aconteceram lá, né, as 10 pragas. Depois pelo deserto, subiu com pão, com água, colocou o povo na terra prometida. E aí o salmista ele lembra isso, né? O Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E não é diferente conosco, né? Deus convida a gente a lembrar, a trazer à memória as coisas que Ele fez por nós, para louvá-lo, né, pelas suas obras, pelas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. O Senhor fez grandes coisas por nós. O Senhor fez grandes coisas pela Igreja Ebenezer. A Igreja Ebenezer é uma agência do Senhor importante aqui no estado de Sergipe, aqui em Aracaju. Né? Tem 5 cidades e mais 5 casas. Talvez seja mais, né? 5 templos, né? E 5 casas. E a gente não sabe quantas pessoas vieram ao Senhor através desse trabalho. Nem quantos? 6 casas. 6 casas. Nem sabemos quantos, né, estão conosco, quantos foram para o reino de Deus, né, através desse ministério. Mas uma coisa nós sabemos: grandes coisas o Senhor fez por nós, né?
ele nos convida então a lembrar, né, os feitos que o Senhor fez por nós, né, o feito que Ele fez por nossas vidas, pela nossa família, né, para estarmos bendizendo ao Senhor. Ele não nos trata como nós merecemos, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. E Davi falava com propriedade, né? Que o Senhor não recompensou ele de acordo com os pecados deles. E ele então tinha esse motivo, né, de dizer ao Senhor. E o décimo motivo é porque a sua misericórdia é infinita. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A distância entre o céu e a terra para Davi era um infinito, né? Só que hoje para nós o infinito é o universo, né? A Via Láctea, que é onde está o sistema solar e tem tantas outras estrelas, já é uma coisa muito grande, né? Só o sistema solar mesmo já é uma coisa fantástica, né? O sistema com o Sol e com não sei se quantos 9 planetas, né? É uma coisa fantástica. Nós estamos aqui, a Terra está, né? Mas além desse sistema solar, existe a Via Láctea, né? Que tem muitas estrelas, muitos sóis que ficam girando também em torno de um núcleo. E essa Via Láctea, ela viaja no universo e existem várias constelações, assim como a Via Láctea, e constelações ainda maiores do que a Via Láctea. A gente não consegue alcançar a Via Láctea no escuro com um telescópio, né? Mas existem várias outras galáxias, né? E o universo é enorme. E se a gente fosse falar sobre o tamanho da misericórdia do Senhor, o salmista Davi falou, assim como o céu está acima da terra, né? Se eleva, a gente poderia usar o tamanho do universo para falar que a infinitude, né, da misericórdia do Senhor. Quanto o céu tem acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. A sua misericórdia não pode ser medida. É assim que Deus nos trata. É assim que Deus tratou Israel. É assim que Deus trata a igreja. É assim que Deus trata o seu povo. Louvado seja Deus por essa infinita misericórdia para conosco, para com o povo de Deus, né? Essa misericórdia infinita. Nós estamos aqui no 11º motivo, né? Pela qual nós devemos bendizer ao Senhor. Ele nos perdoa, né? Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele nos perdoa, nos livra da condenação, nos liberta, tira a culpa e tira o peso do pecado, né? Ele afasta os nossos pecados, assim como o Ocidente está distante do Oriente, Ele afasta de nós os nossos pecados. Então ele colocou aqui uma outra metáfora, né? Comparando a distância que está entre o extremo Oriente e o extremo Ocidente, e Ele afasta de nós os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados, né? E não lembra mais. Apesar de Deus não ser esquecido, né? Ele esquece do nosso pecado. E na verdade Ele tira, né? O peso do pecado, Ele tira a opressão do pecado, Ele quebra as cadeias do pecado, Ele nos liberta do pecado, Ele tira a nossa culpa. A culpa é uma coisa, é uma doença que causa mais doença do que muitas coisas, inclusive, talvez o mesmo nível da falta de perdão. Porque
porque a culpa é uma falta de perdão consigo mesmo, né? E aí não existe nenhum tratamento psicológico capaz de tirar a culpa do ser humano. Não existe. Somente Deus perdoando é que tira a culpa, né? Só o perdão de Deus é capaz de tirar a nossa culpa. E aí o salmista então ele diz, né, que ele tira de nós os nossos pecados e afasta, né, de nós os nossos pecados. Ele tira a consequência não, ele tira o peso do pecado, ele tira a condenação e ele tira a culpa, né? Ele nos liberta do pecado, né? Ele nos torna livres do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Então ele afasta de nós as nossas transgressões. É coisa tremenda, né? Aí a gente nos liberta do pecado, nessas dimensões todas que a gente poderia, né, teologicamente aprofundar, né? Porque é muito profundo, na verdade, isso aqui. O salmista então ele traz aspectos assim, na revelação de Davi, né, sobre a bondade, sobre a misericórdia de Deus. É uma coisa tremenda que ele teve por revelação, né? Mas foi algo que ele experimentou, né? Então ele tinha consciência de que o Senhor tinha perdoado. Então ele dizia: minha alma, bendiga ao Senhor, porque ele afasta os nossos pecados, né? E tira de nós os nossos pecados. O 12º motivo: assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele é um pai amoroso, né? Nosso pai é amoroso. Deus deve ser louvado por sua compaixão de pai. Deus conhece nossa frágil estrutura, como um pai se compadece de seus filhos. O Senhor se compadece dos que os temem, pois conhece a nossa estrutura. A figura de pai, né, é uma figura limitada, né, porque a gente sabe que existem vários tipos de pais, né? Essa metáfora também ela usa a figura do pai, como todas as outras metáforas, nunca ela dá uma visão completa, nem totalmente ideal daquilo que ela está tentando retratar, né? Mas a maioria dos pais, eles são bondosos com seus filhos, né? A gente encontra aí pais que às vezes não estão presentes, né, porque estão trabalhando, mas que fazem questão de presentear os seus filhos com coisas que satisfazem os seus filhos, né? E a gente vê pais que deixam de ter algo para si, né, para poder dar para o filho, né? Todo pai faz isso, né? Tem aqui o Anderson, que tem 2 filhinhos, tem aqui o Piero, que está sempre ali, né, cuidando dos filhos dele. O pastor Manilson aqui, que é pai também. Tem mais pai aqui? Olha lá, Tiago. Então, pelo retrato dos pais aqui, que são bons pais, né, a gente sabe que os pais realmente eles querem ver os filhos bem, eles não deixam de querer abençoar os seus filhos. E Jesus então ele falou que Deus é assim, né? Assim como suas que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, Deus é um Pai muito amoroso. Ele é o Pai perfeito, é o Pai das luzes, é o Pai que não erra, que não trata os seus filhos com crueldade e com injustiça. E nós vemos no exemplo que Jesus deu, né, para falar desse Pai amoroso que todos nós conhecemos, a parábola do filho pródigo, né? A parábola que alguns chamam que seria a parábola do Pai amoroso. O pai que tinha 2 filhos pródigos, né? Um que era formal, que se relacionava com o pai como se fosse escravo, e o outro que tinha uma certa intimidade com o pai, né? E que tinha a noção de que era filho. E aí esse outro esbanjador vai lá e espanja. Jesus contou uma parábola muito interessante, né? Aí ele vai e espanja,
Da gente mesmo, né? A gente olha assim, pô, faz esse coisa de tudo, né? Nosso senso de justiça, né? E aí o rapaz chega e ele faz aquela festona, né? O novilho que era reservado para as ocasiões especiais, que eles estavam preparando, tinha uma alimentação especial, as roupas, né? Festivais, roupas especiais, o anel no dedo, a festa, as músicas, banda, olha, chamou o pessoal para tocar saltério, tocar um instrumento diferente, uns tamborins diferentes, quadrados, e uns violões parecendo um negócio diferente lá, os alaúdes, né? E aí fez aquela festona, abraçou aquele rapaz que estava fedorento, beijou ele, né? E aí Jesus então usa essa parábola para falar que esse nosso pai, ele ficou feliz, né? Porque o filho se encontrou, né? E o que ele mais queria era isso, que o filho se encontrasse, voltasse, né? Se consertasse. E aí o pai se alegrou com o filho. Então nós podemos louvar a Deus porque nós somos esses filhos do Senhor, né? Ele é o nosso pai amoroso. O 13º motivo, ele nos conhece e sabe que somos vulneráveis, né? Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que nós somos pó. Interessante que o salmista aqui está se lembrando que ele é pó, mas aqui ele está falando que Deus aqui se lembrou que ele é pó. Depois ele vai falar da sua fragilidade, comparando, né, com a flor do campo, a fragilidade nossa. Aí Davi, ele comenta sobre o fato de ele estar se sentindo já que ele ficou para trás, né? Acho que ele já estava sentindo que estava velho. Davi já estava já com algumas limitações grandes. E ele diz, então, nós somos como a flor do campo, né? Passamos, o vento sopra e leva. Mas ele estava dizendo que Deus se lembrava que nós somos pó, né? Que nós temos a natureza humana. A gente cantou, né? Esse louvor que tem um problema teológico, porque tudo que há em mim necessita ser mudado. Mas quando eu lembro assim, que o apóstolo Paulo fala, quando ele fala em mim, ele depois abre um parênteses, em minha carne, né? E aí a licença poética permite nos cantar, né, pastor, esse louvor. A gente sabe que tudo que o Espírito Santo colocou em nós, tudo que está no nosso ser espiritual, não precisa ser mudado, precisa ser manifesto. Mas o que está na nossa carne, e a nossa carne não é só matéria, né? Nossa carne são sentimentos também, coisas que estão no nosso desejo, algumas coisas que também não é. Mas aqui o salmista então usa essa figura do pó, né? Como que expressa a nossa limitação, né? Por quê? Porque a nossa natureza carnal, ela vai virar adubo, né? Ela vai voltar para a terra. E ele nos lembra então da nossa limitação. E o Senhor sabe que nós somos pó, né? O Senhor sabe que nós temos uma parte carnal em nós, né? E ele lembra que nós somos pó. O Senhor deve ser louvado, né, por nós que somos passageiros frágeis, né, que tememos o seu nome. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, pois soprando o vento desaparece. E daí então não se conhece o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. E a sua justiça sobre os seus filhos e os seus filhos, né? Ele lembra a sua aliança, aliás, para com aqueles que lembram a sua aliança e seus preceitos para o cumprirem. Aqui tem uma promessa, né? A fragilidade nossa, né? Não nos impede de termos essa aliança com o Senhor, né? O salmista Davi, ele tinha essa aliança com
o Senhor e tinha consciência dessa aliança que ele tinha com o Senhor. E aqui ele fala, né, que o Senhor trata com misericórdia aqueles que têm aliança com ele, né? E que temem ao Senhor, né? Somos todos nós, né, que temos aliança com o Senhor, tememos ao Senhor, apesar de termos as nossas limitações, né? Nós somos limitados e passageiros, o amor de Deus é eterno, né? A figura então da flor do campo, né, é diferente da flor do jardim. A flor do jardim ela é bem conservada, né? No cultivo da floricultura, eles fazem uma estufa, né? Lá não tem vento, tem umidade controlada, temperatura controlada, e aquelas flores elas são frágeis, né? São belas e elas passam, né? Eu, quando jovem, eu dei uma flor para a missionária da Lúcia, e aí ela recebeu, eu falei que ela foi muito bonita, e aí ela botou dentro de um jarro e ficou lá, foi crescendo, foi se abrindo umas duas rosas, se era branca, se era vermelha, e as flores foram se abrindo, e aí ficou muito bonito. Aí depois, quando eu dei a da Lúcia, ela sou ali. As flores estavam tão bonitas, eu fiquei tão triste quando elas murcharam. Pois é. As flores, então, elas são efêmeras, elas são passageiras. Mas a flor do campo, ela ainda é mais passageira ainda. Por quê? Porque não tem esse cuidado todo, né? E principalmente lá na Palestina, que era um local quente, que o vento soprava quente, que o calor batia na flor, a flor murchava rapidinho. Uma região que tinha alguns córregos, alguns riachos e algumas graminhas assim, ou então naqueles desertos que quando vinha aquelas chuvas torrentes, né, que ficavam verdes assim, e as plantas, as folhas, daqui a pouco as flores do campo nasciam, e os animais que tinha naquela região, eles tinham que aproveitar tudo aquilo para comer, né? Então a flor do campo ela não ficava 24 horas ali, era muito rápido. E aí o salmista então ele utiliza a figura da flor do campo para comparar, né, com a nossa vida que é passageira, né? Quem olha assim para mim, olha para Maria José, olha para a irmã Mandira, olha para o pastor Francisco, para a irmã Dilma, para o irmão Pinheiro, que já estão com uma idade um pouquinho maior, mais acima, né, de alguns que estão aqui, a irmã Maria, não imagina que a gente olha para o tempo de trás e se vê lá, né, onde a gente estava, brincando, né, estudando. Foi ontem, na verdade, né? Quando a gente começou esse trabalho aqui, né, quando a gente começou, você começou a congregar, foi ontem? Foi. Passou rápido, passou, né? Isso quer dizer o quê? Que nós estamos passando, né? E aí o salmista então ele compara, né, essa brevidade da vida com a flor do campo. Um dos motivos então também para a gente louvar a Deus é porque nós somos passageiros, mas a bondade de Deus ela permanece. Amém? Deus nós somos limitados a passageiros, mas o seu amor real é eterno e por isso nós devemos louvar o Senhor. E o último motivo, né, para nós louvarmos ao Senhor é que o Senhor reina dos céus sobre toda a terra, né? O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que executais em força a sua vontade, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade.
Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor, Ele reina do céu, né? Todos os tronos aqui na terra, quem coloca é Deus. E quem tira os homens dos seus poderes, dos seus tronos, dos seus governos, que troca os governantes, é Deus. O livro de Apocalipse, me parece que no capítulo 4, né, quando ele fala quem é digno de abrir os selos, né? Desatar os sete selos. E aí Jesus, então, é o único que é digno de desatar os 7 selos, né? Cada selo que Jesus estava desatando ali, não era revelando o que iria acontecer, era determinando o que iria acontecer. Jesus determinou a perseguição da igreja. Jesus determinou os problemas que o mundo vai passar, para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas sejam quebrantadas. Jesus determinou a perseguição da igreja. Quando a gente vai ver a gente vai analisar, né, cada uma daquelas passagens, quando o anjo vai lá, né, aí a gente percebe que Deus está no controle de tudo. E o Cordeiro, ele é digno porque quando ele ressuscitou, o Pai transferiu o trono, o reino para ele, que antes quem reinava era o Pai. O Pai sempre reinou, mas a partir do momento que Jesus ressuscitou, o Pai transferiu o reino para ele. E hoje Jesus está reinando. Tudo que acontece na terra, todo o controle é de Deus, né? A gente não precisa ficar preocupado, né, com os nossos governantes em relação. É claro que nós temos que perguntar a Deus em quem a gente vai votar, né? A gente sabe que depende das nossas escolhas, vai ter consequência. E a gente vai escolher os candidatos que estejam mais alinhados com a nossa visão cristã, né? Mas o candidato que vier aí, que for eleito, aquilo que ele vai fazer, vai ser o que Jesus já determinou para ele fazer, né? Que os governantes estão fazendo hoje foi o que Deus determinou que fosse feito. Por quê? Porque dos céus o Senhor reina, né? E dizer ao Senhor, o Senhor está estabelecido no seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então Deus está reinando. E aí o salmista também convida os anjos que executam, os anjos poderosos, né, que executam as ordens de Deus. Vocês, anjos poderosos, que executam tudo aquilo que Deus manda, que faz tudo como Ele mandou, louve ao Senhor, né? E aí o salmista que começou convidando, evocando, né, a sua alma para louvar ao Senhor, depois ele evoca o povo de Deus para louvar ao Senhor pelos seus feitos, e agora ele está evocando os seres celestiais, aqueles que executam a vontade de Deus, que executam os comandos de Deus. Ele está evocando para que eles adorem ao Senhor. Ele conclama os céus a louvar a dignidade do Senhor, o louvor do universo ao seu majestoso Rei. Seu reino domina sobre tudo. O louvor universal baseia-se que onde está o trono de Deus é nos céus. Significa que seu trono está acima de todos os outros. E de lá ele comanda os outros tronos na terra e no universo. É de lá que as ordens emanam do trono de cima. E depois Davi, então, ele conclama as estrelas do universo, né? Tudo que Deus criou a louvar o Senhor, né? E no final ele finaliza, né? Bendize a minha alma, Senhor. Ele manda a alma dele novamente, ele diz ao Senhor. Os anjos que são magníficos em poder, né? Eles são os ministros de Deus para cuidar da igreja, né? Para cuidar de nós. Então, e Davi sabia disso, né? Que eram os anjos do Senhor que davam a vitória, que fazia
aquilo que pelejava as batalhas, né? Davi conhecia esse poder de Deus. Em tantas batalhas, né? Que sabia que o Senhor pelejava por ele. E sabia que eram os anjos valorosos, né? Que estavam pelejando. E esses anjos valorosos, Hebreus diz, né, que estão à disposição da igreja. Eles são o quê? Ministros, né? Eles são servos, são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Então, Davi tinha essa convicção. Como é que a gente vê o Senhor reinar, né? Reina o Senhor dentre os povos. Como é que a gente vê o Senhor reinar? Né? Eu já vi várias histórias de pessoas que viram anjos, né? Talvez algum anjo já me ajudou por aí, né? Mas eu não vi anjo, talvez porque não estava com a visão espiritual. Pode ter acontecido isso. Mas Davi via os anjos, né? E sabia que eram os anjos que pelejavam as batalhas dele. E quando a gente começa a não louvar a Deus, né? Quando a gente começa a murmurar, né? A gente não está entendendo esse poder de Deus, né? Essa soberania de Deus que nós estamos estudando. Vamos continuar depois. Se encantou, né? Nos encantou também. Falou das grandezas de Deus, né? De como Deus reina, né? Como Ele domina. E quando está tudo errado, Ele está reinando. É a gente que não está entendendo, né? Onde é que Ele está reinando, né? E a gente vai ver as coisas acontecer de forma mais, né, poderosa, de forma assim mais milagrosa, né? Quando a gente começar a experimentar isso, né? Entender na prática que o Senhor reina e governa, e o Senhor está no caminho, né, da tormenta, das dificuldades, das coisas. Deus está ali. Deus Ele está reinando em todas as situações. E aí, por isso, então, Davi, que começou mandando a alma dele bendizer ao Senhor, depois de ele, então, conclamar, né, os céus a louvarem ao Senhor, aí ele termina dizendo que a minha alma bendiga ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E não se esqueçam, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Né? Como é que termina o último versículo? Bendize o Senhor. Então, tem uma frase, né? Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Então ele diz assim, você já sabe tudo isso, né? Que o Senhor faz tudo isso, que o Senhor está cuidando de você, que o Senhor é poderoso, que o Senhor peleja nossas batalhas, que o Senhor cuida de nós. Então, vamos bendizer ao Senhor, né? Estou encerrando aqui a mensagem, a reflexão, né, sobre o Salmo 103, que é o segundo salmo, para mim, mais belo da Bíblia, né? Esse Salmo 103, né? E quais são os motivos que você tem para bendizer o Senhor? Né? Talvez eu coloquei 15 aqui, né? Mas são muito mais motivos do que esses que estão aqui, né? Que nós temos para bendizer o Senhor. Então que nós façamos assim como Davi também, né? Se determinar, né, a bendizer ao Senhor, né? Que nós não estamos bendizendo. Eu particularmente eu preciso bendizer mais ao Senhor. Nós estamos bendizendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós.